Gente, as chaves que determinam o vencedor, não é um vencedor. Por que o vencedor? Porque o é um artigo definido. Eu tenho certeza que vocês hoje vão mudar de nível e todos vocês aqui serão vencedores. E quem já é vencedor vai crescer ainda mais. Esse último vídeo aqui, ele fala que essa posição de conforto, ela pode gerar uma instabilidade. E esse desejo do homem, do que se refere a sonhar, ele vai sempre nos projetar a algo novo para que a gente possa estar sempre querendo e lutando por algo mais na nossa vida. A gente precisa entender que cada pessoa foi criada com características específicas. E isso é chamado de propósito. Cada pessoa, ela vieram ao mundo com um propósito específico. E é interessante que esse propósito que você veio ao mundo, ele está ligado à sua vida e também às pessoas que estão ao seu lado. E o propósito que você tem, ele vai se complementar com o propósito das pessoas que estão diante do seu convívio. Tem um texto aqui de Provérbios 19, 21, que ele tem mudado a minha vida, tem marcado a minha vida, depois que eu comecei a me debruçar nesse texto. E eu queria que você prestasse atenção e me acompanhasse aqui nessa leitura, porque ele vai ser determinante na sua vida. Porque nós, como seres humanos, é natural de que a gente faça muitos planos. Só que planos esses, sem antes saber qual é o nosso propósito. Muitas vezes a gente faz faculdade, a gente escolhe uma profissão, faz planos, mas não entende qual é o nosso propósito. E o nosso propósito, ele está naturalmente associado às nossas habilidades naturais. E esse propósito e essas habilidades naturais é que é o nosso diferencial em relação a poder ser médico entre médicos, ser advogado entre advogados, de ser um jogador de futebol que vai ser o melhor jogador do mundo. É porque ele tem habilidades naturais que fazem dele o cara, a mulher de sucesso, o vencedor, a vencedora, porque esse é o propósito natural da pessoa. Olha que coisa interessante, Provérbio 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E com isso eu aprendo algumas coisas. Mas antes disso, eu queria que você pensasse comigo e que nós fizéssemos aqui algumas perguntas. E essas 5 perguntas, todo ser humano precisa fazer, gravar e se perguntar todos os dias. E se você não conseguir responder alguma dessas perguntas, infelizmente, a sua vida ela não passa de uma experiência. A primeira pergunta, ela diz assim, quem eu sou? Ela é uma pergunta de identidade. Por que nós temos que saber quem nós somos? Porque normalmente nós imitamos pessoas. Quando você nasce, você tem uma tendência natural de querer imitar alguém. O seu pai, ou a sua mãe, ou os seus irmãos. Isso é natural, porque você quer copiar um semelhante a você. Só que em dada fase da sua vida, você precisa mudar de nível para que você possa ser você diante do seu propósito. Aí eu pergunto para você, será que você sabe quem é você? Ou você até hoje continua imitando alguém? Não precisa responder. A segunda pergunta, de onde eu venho? É uma pergunta de fonte da vida. Os cientistas estudam sobre isso até hoje. Uns falam que o ser humano surgiu da ameba. Depois ele se tornou e veio do macaco. E hoje nós, seres inteligentes, nós, cristocêntricos, acreditamos, que nós viemos de um Criador que criou Adão e Eva. Eu creio nessa tese de que existe um ser superior que nos criou primeiro na sua mente e depois nos trouxe à existência de forma já perfeita. Mas até hoje o ser humano, ele estuda
essa pergunta: de onde nós viemos? De onde você veio? A terceira pergunta é uma pergunta sobre propósito. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? O que é que você veio buscar aprender aqui? Por que você está aqui nesse mundo? Por que você está aqui na cidade de Goiânia? Eu vim de Recife para Goiânia com um propósito muito bem definido da minha mente. E é por isso que eu tenho conseguido galgar passos altos para poder crescer na minha vida, porque eu consigo responder essas 3 perguntas inicialmente sobre a minha vida. Mas você consegue entender e dizer o porquê que você está aqui nessa terra? Qual o seu propósito? A quarta pergunta é uma pergunta sobre habilidade, capacidade, potencial. O que eu posso saber? A ciência afirma de que 90% das pessoas vivem abaixo da sua capacidade potencial. E sabe por quê? Porque elas normalmente não estão vivendo ou fazendo aquilo do qual elas têm as habilidades naturais. Elas escolhem profissão de acordo com o que o pai ou a mãe escolhem por ela, ou porque é uma profissão que gera dinheiro para a sua vida, ou porque é a profissão da moda. Elas vão sendo levadas pela maré, ou pelo que a televisão fala ou ensina para ela, do que ela deve ser ou fazer. Quinta e última pergunta, e essa é dificílima de responder, e você precisa ter muita certeza de todas as outras 4 para que você possa responder essa quinta pergunta. É uma pergunta sobre destino e futuro. Para onde eu estou indo? Será que você consegue responder para onde você está indo nessa manhã? Depois de amanhã? No ano que vem? Para onde vai chegar a sua vida? E como eu falei aqui no início, se você não conseguir responder essas 5 perguntas, na verdade você não vive. Estão vivendo por você. A sua vida ela não existe. A sua vida está sendo massa de manobra. É possível vivenciar isso quando você enxerga um ser que não consegue responder essas perguntas, quando você vê as faixas etárias da vida. Adolescência. Eles têm fases que eles não conseguem saber o que querem da vida. Eles mudam muito fácil, né? De humor, do estilo de roupa, né? De grupos de pessoas que eles estão seguindo. Mas nós precisamos atingir um grau de maturidade para que essas perguntas possam ser respondidas, para que a gente possa chegar em algum lugar. E nessa manhã eu vou lhe trazer algumas chaves que vão te fazer um vencedor. E se você não conseguiu responder essas perguntas, você vai conseguir responder sim essas perguntas e você vai sair daqui mudando de nível para a sua vida. A primeira chave que determina o vencedor é propósito. Propósito é a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito, eu coloquei aqui. Sem um destino claro, o ser humano naturalmente fica sem vontade de viver. Qual a sua missão de vida? Qual o seu propósito de vida? É interessante que Provérbios, ele fala que descobrir o propósito vem antes dos planos. Não adianta fazer muitos planos se eu não sei o meu propósito. Doutor, como descobrir esse propósito? Esse propósito ele vai fluir na sua vida de forma natural, através dos talentos que vão ser desenvolvidos e reconhecidos nas pessoas que estão ao seu redor, e através de sonhos que serão postos pela pessoa de Deus na sua vida. Se você perguntar às pessoas de sucesso, como é que elas se tornaram como elas se tornaram pessoas de sucesso, todas elas vão afirmar para vocês de que elas tinham habilidades, talentos naturais para fazer aquilo que elas fazem, porque traz uma alegria e faz com que elas tenham uma paixão tão grande que elas fazem movimentos repetitivos, incansáveis, diante daquilo que elas fazem na sua vida.
Se você está hoje num ambiente de trabalho, que isso é enfadonho para você, que isso te estressa e você conta os minutos para você ir para casa, certamente isso não é o seu propósito de vida. Se você está hoje num ambiente de trabalho, de que você vê que você tem dificuldades de exercer essa profissão, é mais uma dica de que você está num propósito diferente do que é a sua vida. E eu tenho aqui algumas características sobre propósito. Olha só, o propósito, ele é mais importante do que os planos. Não adianta eu querer catalogar planos se eu não consigo descobrir quais são os meus propósitos. Antes de fazer planos, consulte a Deus sobre o seu propósito de vida. Segundo, o propósito, ele é mais poderoso do que os planos. Quando eu estou num ambiente que eu tenho certeza do meu propósito, é certeza de sucesso para a minha vida. É interessante que durante toda a minha infância e adolescência, eu sempre tive muita facilidade de comunicação, de me expressar e de liderar as pessoas do ambiente que eu estava. Sempre tive essa facilidade. As pessoas diziam, você vai ser um pastor, você vai ser um advogado. Eu tinha sonhos, eu me via em plateias falando. E detalhe, eu estava num ambiente onde tinha um pai que era artista, músico, e minha mãe uma dona de casa. No ambiente que eu estava, familiar, as pessoas diziam que eu seria o sucessor do meu pai no ambiente da música. Eu fiz teclado, fiz violão, guitarra, bateria, até cavaquinho eu tentei fazer para poder tocar um sambão, mas não deu certo. Na comunicação, eu conseguia exercer, porque isso agia com naturalidade. Uma vez eu escutei o Michael Jordan falando que ele, no peneirão da escola, ele via lá com uma certa paixão as pessoas jogando basquete. E ele foi para a peneira da escola, e ele quando chegou lá, que ele foi arremessar, ele arremessou e errou. Mas ele disse, nossa, como eu gostei de arremessar essa bola de basquete naquela cesta. E ele arremessou de novo e errou. Arremessou de novo e errou. E o treinador disse para ele assim, você não dá certo para jogar basquete, porque você não consegue acertar a cesta. Mas quem falou que, diante das tuas habilidades naturais, você vai acertar de primeira, ou de segunda, ou de terceira? Na verdade, o que vai determinar as tuas habilidades é a tua paixão diante daquilo do que você faz. Se aquilo que você faz é feito com naturalidade e gera em você uma alegria, é um sinal de que aquilo é o seu propósito de vida. E aquilo gerou nele, quando ele recebeu um não, um ódio. E nós, seres humanos, precisamos entender de que, às vezes, o ódio, ele pode ser um desígnio de Deus para nossas vidas, de querer mudar uma situação. Ele disse assim, irei chegar todos os dias mais cedo na escola, vou pegar uma bola de basquete e vou arremessar porque eu gosto, tenho paixão. Então, para mim, vai ser fácil, normal poder se levantar. E ele cedinho chegava na escola, só os ratos e as baratas, e ele arremessava. E ele aprendeu como arremessar para poder acertar a cesta. E chegou uma época de que em todos os lugares da quadra que ele rodava, ele conseguia fazer uma cesta. Ele fez novo teste, entrou para o time, mas ficava sempre sentado para o banco. Num belo dia, ele teve uma oportunidade. O time não tinha mais como puxar alguém do banco para entrar. E o treinador chamou, Jordan, vem cá, entra lá. Mas quando chegar, não arremessa, passa a bola, passa a bola, passa a bola. E muitas vezes na vida é assim. A gente tem um talento natural, tem a certeza, mas as pessoas que estão próximo da gente, ao nosso redor, não vão nos dar credibilidade, porque elas não enxergam na gente um potencial. Até que você enfrente o seu medo e mostre para todos que você tem um potencial e que você de fato tem esse talento, porque você tem esse propósito sim para a sua vida. Quando ele pegou a bola, ele se aproximou até a cesta e viu que o tempo estava acabando. E ele pensou, eu posso virar um herói, ganhar o jogo, ou eu posso passar a bola e ver o que é que vai dar.
e ele lembrou, fechou os olhos das manhãs cedo que ele chegava, e de qualquer lugar que ele arremessava da quadra, ele sabia que ele acertava. Ele fechou os olhos e o treinador gritava: passa a bola, Jordan! Passa a bola, Jordan! Ele pegou a bola, fechou os olhos, lembrou dos ratos e das baratas. Sabe por quê? Porque quem quer ser um vencedor não precisa de plateia, não precisa de milhares de seguidores. Basta que você seja o melhor para você mesmo. Porque quando você buscar ser o melhor para você mesmo, as pessoas que estão ao seu redor naturalmente vão reconhecer o seu talento e o seu propósito. Ele fechou os olhos, arremessou, e era o propósito dele. A cesta caiu e ele virou um herói. Daquele momento, para a vida dele, as pessoas começaram a reconhecer que ele tinha um talento natural para o jogo de basquete. Porque, primeiro, ele tinha uma habilidade natural, ele gostava de arremessar, ele tinha essa facilidade. Mas ele tinha que aprender o quê? Qual era a coordenação de poder acertar ali o quê? Aquele cesto, aquela cesta. E ele seguiu diante da sua vida. Ei, não deixe que as pessoas digam que você não é capaz. Durante a sua vida, com certeza, pessoas estão reconhecendo qual é o seu talento também, e Deus está tentando te mostrar qual é o seu talento natural, porque você tem habilidades. Às vezes sua habilidade é com as mãos, você é bom de pintura. Às vezes você é bom com a fala. Às vezes, desde pequeno, você ama sangue. Então você já tem uma identidade. Área da saúde, não sei, mas naturalmente você vai receber qual o seu propósito de vida. E aquilo que você odeia tanto, às vezes Deus te trouxe ao mundo para que você possa mudar essa situação que você odeia. Jesus, ele veio ao mundo com um propósito: salvar a humanidade do pecado, porque ele odiava o pecado. Então ele veio ao mundo para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para salvar a todos nós, porque ele odiava o pecado. Era o desígnio dele, era o propósito dele. E você precisa entender e enxergar qual o seu propósito, porque Deus ele te mostra através de sonhos, através de talentos naturais e através de pessoas que enxergam algum potencial perto de você. Propósito vem antes dos planos também, tá? Segunda característica aqui, a segunda chave, né? Visão. Visão, ela é o reconhecimento do propósito. Quando você descobre o seu propósito, você agora passa a enxergar esse propósito de forma materializada. Você começa a enxergar algo que ninguém enxerga. E olha só, sabe qual é o maior inimigo da visão? É a vista. Porque a vista te projeta para o presente. Ninguém consegue enxergar aquilo que você está vendo como visão. Porque o presente não tem nada aqui na frente, a não ser esse momento. Mas o visionário, diante do seu propósito, ele consegue enxergar coisas que para as pessoas que estão ao redor, absurdas. Porque diante do seu propósito, que é único, Deus mostra só a você o seu propósito de vida. E diante do seu propósito, você consegue arrastar, às vezes, multidões se houver unidade. Eu vou falar sobre unidade também aqui na próxima chave. Você recebeu o seu propósito, você agora vai ter uma visão lúcida do que você precisa fazer aqui nessa terra. Um exemplo. Jesus tinha uma missão, como eu falei aqui para vocês aqui, ele teve uma visão. Ele falou: vou salvar a humanidade. Eu vou até aquele mundo salvar a humanidade. E ele veio. Ele esperou o tempo de vir correto. E ele veio aqui nesse mundo, ele tinha como missão morrer. Mas ele fez isso apenas sozinho? Não, não fez. Ele escolheu 12 para que ele pudesse compartilhar a sua visão. Ele compartilhou a sua visão, gerou unidade para que pudesse se cumprir o propósito. Ele fez a sua parte, morreu, favor imerecido, mas havia necessidade de que os 12 propagassem o evangelho. E esse evangelho chegou até nós,
e continua sendo pregado, e nós temos como missão continuar falando sobre essa palavra para que haja salvação em meio à humanidade. Ou seja, exemplo de propósito, de visão de alguém. Qual o teu propósito? Se você descobriu qual o seu propósito, qual a sua visão? Vamos agora associar isso no campo corporativo, do empreendedorismo, né? A visão, ele é o reconhecimento do propósito. Não deixe que a tua vista, as tuas dificuldades, elas possam estabelecer e venham encerrar a sua visão. Eu costumo dizer que as pessoas que estão, às vezes, na rua, elas estão lá porque elas não acreditaram no seu propósito, ou deixaram que as circunstâncias adversas os impedissem de que elas pudessem ir mais, ir à frente, porque às vezes é uma falta de dinheiro. Mas lembra que eu falei que o seu propósito, ele vai ser completado com o propósito de outra pessoa? É por isso que tem banco, para poder financiar às vezes um projeto que você tem pronto, que você não tem, para que você possa fazer com que esse projeto possa acontecer. É por isso que Deus chamou às vezes alguém para poder ser banqueiro, mas Ele não deu a ideia para o banqueiro, deu a ideia para você que às vezes é um grande cientista. Às vezes é você que vai ser um empresário de sucesso, mas vai ser uma outra pessoa que vai ser o seu sócio, que vai entrar com capital, para que vocês possam se completar. A visão, ela nunca vai ser para uso próprio da sua pessoa. E se alguém compartilhar com você uma visão e te chamar para um propósito individual, essa pessoa não está te chamando para algo positivo, porque ela quer um crescimento próprio para a vida dela. Isso é egoísmo. E o propósito de Deus para cada um de nós, ele é sempre coletivo. A visão, ela é única, é para o visionário. Agora, o propósito da visão, ela é sempre para a coletividade. Algumas características sobre a visão. A visão, ela tem que ser documentada. E olha que interessante aqui, ó. Abacuque 2:2 diz assim, ó, então o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem possa passar correndo. Não adianta Deus te dar um sonho, ou você ter uma ideia, e você não venha escrever e documentar aquela ideia. As oportunidades estão passando sobre a sua vida. Você tem que pegar aquela oportunidade, agarrar aquela visão, documentar ela. Porque essa visão documentada, ela vai te projetar para coisas grandes. Essa visão documentada que vai fazer com que você possa fazer escolhas diante da tua vida. Se você não tem escolhas ou questões documentadas para a tua vida, você vive a esmo. Você não vai ter motivação para acordar, para levantar, para tomar um banho, para seguir para o trabalho, porque você não tem nenhuma vontade de fazer conquistas, você não tem sonhos. Eu costumo falar no escritório que, se você não sonha, você não tem visão, aqui não é o seu lugar. Se você está satisfeito com o que você tem aqui, aqui não é o seu lugar, porque nós temos que estar constantemente com sede, com vontade de crescer. Ou seja, eu tenho que estar sempre buscando visões para o meu crescimento próprio. Porque são essas visões, e detalhe, a visão eu enxergo sempre para o futuro. Ou seja, você acredita por fé de que você vai conseguir chegar lá. Ninguém está enxergando o seu sonho, ninguém está enxergando a visão, mas você acredita que você vai conseguir chegar e essa visão vai se tornar realidade. Quem diria que eu ia sair lá de Recife, há 8 anos atrás, chegar aqui com um sotaque arrastado, dizendo que era advogado, sair de lá sendo qualquer pessoa, recomecei aqui sem escritório, sem cliente, sem nada. E hoje eu posso dizer que estou num caminho para poder dizer que sou um advogado de sucesso, de ter um grande escritório, com grandes clientes, com uma grande equipe que está acreditando no meu propósito, na minha visão, dentro de uma unidade, porque eles fazem parte desse crescimento, porque eu gero
participação para esse crescimento, para a vida deles também. Eu era um improvável. Vim de lá com um sonho, persegui esse sonho. Muitas vezes, batendo na porta dos outros. Eu sou advogado. E advogado bate na porta, eu falei, não sei se bate, mas eu bato. Né? E esse sotaque? Eu falei, sou de Recife. Né? Uai, e veio fazer o que aqui? Perdeu o que aqui? Falei, perdi nada, eu vim achar. Porque eu vim atrás de uma promessa, um propósito que Deus me deu, uma direção. Disse que eu viria para uma terra que mana leite e mel. Você não é cristão, terra que mana leite e mel, é uma referência ao povo que saiu da escravidão do Egito, caminhou pelo deserto, dificuldade, para poder colher grandes frutos e ter acesso à prosperidade, libertação, vida nova. Essa visão Deus me deu. Eu saí de lá, todo mundo que eu conhecia era advogado de bairro. Larguei tudo, vim para cá. Tentei até manter clientes lá. Deus fechou as portas e recomecei aqui. Hoje eu posso dizer que eu sou um advogado de referência nessa cidade, né, no Centro-Oeste e já aí em todo o Brasil. Porque já temos alguns estados que a gente atende pelo Varela Torres da Advocacia. Propósito, visão, tudo eu documentei. Com 14 anos, Deus me deu uma visão. De lá para cá, toda ideia que eu tenho, visão que eu tenho, eu documento. E pelo fato de eu documentar as visões, eu consigo realizá-las. É essas visões documentadas que fazem com que, quando amigos me chamavam, na adolescência, para poder me drogar, eu dizia, eu tenho alguns sonhos aqui que eu preciso cumprir. Se eu for me drogar, possa ser que eu não volte mais e não cumpra esses sonhos. Eu não vou me drogar. Quando esses amigos me chamavam para ir para lugares ilícitos, eu dizia, eu tenho sonhos aqui, visões documentadas. Se eu for para estes lugares, possa ser que eu não cumpra esses propósitos aqui de Deus para a minha vida. Eu não vou para esses lugares. Até a esposa, eu anotei as características. Em todos os detalhes. Quantidade de filhos, grau educacional, o tipo de pessoa, tudo eu anotei. E quando vinha a pessoa errada, eu dizia, sai para lá. Quando vinha outra mulher errada, eu dizia, sai para lá também. Porque eu tinha uma visão da mulher que eu queria para a minha vida. Uma visão da mãe que eu queria para os meus filhos. Tudo na visão documentada. Senhor, me mostra, através de visão, dentro do meu propósito, quem é a mulher que tu queres para ser minha esposa. Tem jovem aqui? Tem jovem aqui? Ei, cuidado. Não faz escolhas aleatórias. Não deixa que o acaso, não deixa a vida te levar. Traça o perfil da pessoa que você quer ao seu lado, porque é uma vida inteira. E a dor do rompimento, ela é grande e dói pra caramba. Eu nunca passei por isso, nem quero passar. Mas já atendi muita gente divorciada. Deve ter pessoas aqui. E a dor de um rompimento de um casamento dói demais. Então acerte nas suas visões, porque você está aprendendo hoje aqui a mudar de nível. Vamos para frente. A visão, ela é mais importante que o visionário. O que é que isso quer dizer? A visão, ela deixa um legado. Eu posso até passar, mas o escritório, ele vai continuar por gerações enquanto Jesus não voltar. Por quê? Ela tem um propósito aqui na terra para pessoas, não para mim. Lembra que a visão nunca é para mim, é para o coletivo, diante de um propósito para pessoas? Vamos para frente que o tempo está correndo. A visão dá ao povo, né, pessoas, um propósito. A visão, ela cria disciplina. Lembra que eu falei que eu abdiquei de muita coisa diante dos meus amigos, porque eu tinha uma visão catalogada? Assim é na vida. Quem quer prestar concurso público, ele abdica de muita coisa, porque ele tem o quê? Um foco. Ele está se enxergando dentro de um cargo público. Ele tem uma visão dele sentado numa cadeira de um cargo público. É por isso que a visão tem que ser aí catalogada. Vamos para frente. A visão é o segredo da unidade corporativa. Se você tem uma empresa e você não passa qual a visão que você quer empregar nessa empresa,
nesse escritório, sua visão nunca vai ser passada para nenhum dos seus colaboradores. Vai existir uma bagunça no seu ambiente profissional, seja escritório, seja empresa, seja indústria, seja uma empresa familiar, seja dentro da sua casa, como um ambiente familiar, seja o que for. A visão, se você é o cabeça, no lugar que você está, precisa ser compartilhada, porque uma visão gera pessoas que seguem essa visão e gera unidade. A visão necessita ser compartilhada, a visão cria prioridades. Próxima chave, unidade. A unidade ela é a chave para o sucesso. Se você conseguir entender o seu propósito, se você conseguir saber a sua visão e passar a visão, você vai gerar uma terceira coisa, unidade. Olha só, quando pessoas se juntam para o mesmo propósito, visão única, nada é impossível. Coloquei aqui o seguinte, ó, o maior problema do mundo chama-se divisão. Por que eu coloco isso? Por que os países entram em guerra? Porque acordos que foram selados foram quebrados. Por que a economia, ela às vezes não consegue romper? Porque existe divisão de pensamentos. Por que as pessoas se divorciam? Olha o DI aí, ó, di. Toda palavra que existe, que inicia com DI, ela gera divisão. Duas visões no mesmo lugar não prospera, não caminham. Se existem dois sócios com duas visões, esses sócios vão romper. Pode ser o negócio mais próspero do mundo. É por isso que existe diretor-presidente e outros cargos de diretoria. Porque é extremamente importante que em qualquer ambiente, na igreja, uma visão para gerar unidade. Dentro da sua casa, tem que ter uma visão do sacerdote. Na empresa, uma visão. Em qualquer lugar, no país, no Brasil, tem que ter uma visão de um presidente, do chefe do executivo. É sempre uma única visão. A chave para o sucesso, ela vai ser juntada diante dessa visão que vai trazer unidade. Olha só Mateus 12, 25. Isso é fantástico. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida, olha só, contra si mesma. Vou repetir, contra si mesma não subsistirá. O que é que a Bíblia fala aqui? De que se acaba de dentro para fora. Se existe divisão, se não existe uma mesma palavra, não existe unidade internamente dentro da sua empresa, a sua empresa vai acabar de dentro para fora. Não precisa vir crise, não precisa vir ladrão roubar as tuas coisas, ela vai se acabar de dentro para fora. Porque não existe unidade corporativa. Como destruir a unidade, né? Que é o texto que nós lemos aqui. Vamos para frente. Quarta chave, né? Antes de falar da quarta chave, tem uma história, né, muito conhecida por todos, da Torre de Babel. Quantos conhecem essa história aqui? Levanta a mão. Muita gente conhece. É interessante que esse texto lá de Gênesis 11, né? Gênesis 11, 5, fala que entre a Bíblia inteira, a gente vai verificar que nesse texto, no 5 em específico, Deus vê uma situação que faz com que ele possa descer à terra. Gera curiosidade para que ele possa descer à terra, para que ele possa resolver um problema. Que problema é esse? 11:6. E o Senhor disse: eis que o povo é unidade, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição, olha só, para tudo. Repitam comigo, para tudo. Para tudo. O que eles intentarem fazer. A Bíblia fala, Manual do Homem, de que se existir unidade,
Não haverá restrição para tudo que vocês em unidade queiram fazer, dentro de casa, dos negócios, da igreja ou em qualquer lugar. Deus vem, Ele desce para poder acabar com isso. Por quê? Porque não estava no propósito. Lembra do propósito? O propósito do povo naquela época não era que o povo estivesse em unidade. Era que o povo se espalhasse pelo mundo e possuísse a terra. E eles queriam fazer a Torre de Babel para que eles pudessem estar juntos e não se perdessem, não se separassem. E era fácil. Falavam a mesma língua, tinham uma liderança e faziam a Torre de Babel, dia após dia, estavam crescendo. E existia um orgulho também dentro deles, para poder querer chegar o mais perto possível de Deus. Deus fala, nossa, eles estão tão unidos que já já não haverá coisa nenhuma impossível para que eles possam fazer. Porque eles são um, eles estão em unidade, numa única visão. Qual era a visão? Construir a Torre de Babel. Aí ele fala o quê? Um propósito. Só que eles estavam fazendo planos, indo de encontro do propósito de Deus para a vida deles. Lembra do texto de Provérbios? Que nós lemos, 19, 21? O coração do homem faz planos, né? Mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Estavam indo no caminho certo, visão e unidade. Mas o propósito era diferente do que Deus tinha e queria para a vida deles. Olha que coisa só. Quarta chave, paixão. Olha só. Paixão é um desejo mais forte do que a própria morte. É um desejo de até mesmo morrer pela paixão vivida. Naquilo que você faz na sua vida, qual o grau de paixão que você tem empregado? As meninas em especial. Lembra daqueles tempos das cartinhas da adolescência? Você ia lá, colocava um perfuminho na cartinha, né? Pegava a caneta colorida, prata, rosa, né? Aquele monte de coisa. Era uma paixão tão grande que você ficava sonhando, contando os dias de poder encontrar ali a paquerinha, né? A paixão, né? Os homens, os meninos que não tomavam banho pela paixão, iam tomar banho, arrumavam o cabelo, é ou não é? Colocava perfume do pai. Muda do nada, por quê? Apaixonado. Chave que determina o vencedor, paixão. Qual o grau de paixão que você tem empregado no teu negócio? Você é um empreendedor de sucesso? Você tem paixão. Se você não tem paixão no teu negócio, não é o propósito de Deus para a tua vida, porque falta paixão naquilo que você faz. Segredos da paixão. Você se torna grande em segredo. Meninas, vocês faziam cartinhas para todo mundo ver? E entregavam para o varão lá, para todo mundo ver também, ou era em segredo? O segredo do vencedor é que ele persevera, ele persiste, ele corre atrás quando ninguém está vendo. Lembra da história do Michael Jordan? De madrugada, ele acordava, chegava cedinho no ginásio e ele fala. Depois pesquisem no Google. Só tinha os ratos e as baratas. E ele arremessava, 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 arremessava. Ei, a bola está com você. Arremessa. Arremessa. Não passa a bola. Arremessa. Arremessa. Não passa a bola para ninguém. A bola está com você. É a sua vida. É o seu propósito. É a sua visão. Gere unidade. Tenha paixão pelaquilo que você faz. Porque você sim será um vencedor. E faça isso em segredo, no oculto. As pessoas vão saber sobre o seu talento natural e o seu sucesso quando você estiver aqui, ó, na posição de destaque. Aí eles vão esquecer, inclusive, dos tropeços que você levou, né? Dos cortes nos pés, dos calos nas mãos. Porque as pessoas só querem estar perto de pessoas que são pessoas de sucesso. Ninguém anda com quem é perdedor. E se você está andando com quem é perdedor, meu irmão, sai de perto dessa pessoa, porque a tendência é que essa pessoa te puxe para baixo. Ah, é meu amigo, ajuda ele a se levantar depressa.
Se ele não quer ser ajudado, sai de perto dessa pessoa. Em nome de Jesus. Paixão. A paixão faz você sonhar. Lembra da visão? A visão vem através do sonho. Gente, isso é lindo. Todas as coisas aqui, ó, elas se associam, né? E tem um detalhe. Deus não permite que você sonhe além do seu potencial. Por quê? Tudo está associado ao propósito. Se você não pode ir além daquilo que você pode fazer, Deus não vai permitir que você vá além. E outra coisa, na dúvida, faça. É errando que você vai aprender. Jogue a bola. Arremesse. Arremesse. É melhor fazer do que não fazer. Eu tinha um ódio dentro da minha casa, né? Não dos meus pais, mas da atitude deles. Pai, abre uma empresa. Você tem um negócio de sucesso. E se não der certo? E se tiver que fechar? E a vergonha? E os impostos que são altos no Brasil? E a instabilidade do Brasil? Eu falei, nossa, que ódio! Eu falei, quando eu crescer, eu vou ter um monte de empresa. Já vou na terceira, estou abrindo a quarta e vou abrir mais um monte. Porque eu quero ser uma pessoa de sucesso. Lembra que eu falei que o ódio, que está associado à paixão, pode pesquisar lá, vai fazer com que você possa ter transformação da sua vida? É o meu desígnio, ser um empreendedor. O cara falou que advogado não sabe vender. Eu, quando mudei para cá, em vez de estudar livro de direito, eu comprei uns 10 livros de venda. Eu aprendi a vender. Diz para mim o seguinte, os nãos vão determinar os meus sims. Só que, gente, eu levei tanto não, que eu falei, nossa, vai dar anos e eu não vou conseguir arrumar os clientes pelos nãos que eu levei. Eu anotava todo não. Eu falei, não, mas eu estou com tanto ódio que eu vou arrumar um monte de sim. Eu anotava não. Anotava lá um tracinho. Não. Outro tracinho. Não. Aquele garavelo lá de Aparecida de Goiânia, eu rodei aqueles comércios ali tudo. Tudo você possa imaginar. Arrumei 2 clientes. Eu falei, nossa, encerrei a Aparecida de Goiânia, vou agora para Goiânia, né? Se Goiânia não me quiser, tem que sumir daqui. Acabou-se, né, para mim. Mas as portas foram se abrindo. E graças a Deus, eu não me lembro mais dos nãos. Porque os sims têm sido, né, ponto principal da minha vida. Meu irmão, aplauda aí o Senhor pela minha vida. Fica com inveja não, tá? Vai chegar o seu tempo também do sim na tua vida. Tá bom, gente? Tá vendo essa foto aí? Lugar feio, né? Tá vendo aquela gradezinha lá atrás? Tá vendo isso aqui? Tá vendo aqui? Aqui era uma garagem. Uma garagem. Eu falei, pai, a tua garagem lá, dá uma arrumada, uma reformada, ali vai ser meu primeiro escritório. Posso usar? Falou, usa, meu filho. Isso aí que você está vendo era exatamente como os clientes chegavam para ser atendidos. Tá? Tá vendo lá o muro alto, cheio de prego ali para ninguém pular. Tinha que ter uma grade, porque era perigoso a região que eu morava, tá, gente? Lugarzinho bom. Graças a Deus. Né? Ali foi onde eu comecei um sonho. Uma visão que Deus me deu, chamado Varela Torres Advocacia. Era eu e eu mesmo, né? Todo escritório, normalmente são 2 pessoas, né? Aí junta 2 sobrenomes de alguém, né? Eu tentei me juntar com vários amigos. Todo mundo tinha o famoso espírito de porco. Não queria trazer excelência, não queria investir no ambiente. Sociedade que não dava certo. E eu sentia no meu íntimo, não é para mim esse tipo de sociedade. E eu falei, vou seguir carreira solo. Para não parecer que eu era só, eu criei uma estratégia. Deus me deu uma estratégia. Usa 2 sobrenomes teus. Varela Torres. Eu criava Varela Torres Advocacia. Todo mundo achava que era Varela e Torres Advocacia. Mas era Varela Torres Advocacia. Parecia que era um monte de advogados, mas era só eu. Atendia aí dentro, ó. Lá dentro. Chegava o cliente, era cachorro fazendo au-au, gatinho dizendo miau, eu lá atendendo. Comecei a minha vida. Colocava um ternão bonitão, arrumava uma caneta bonita para assinar o contrato, porque
Advogado que não tem caneta para o cliente assinar o contrato, vai perder o cliente. Porque tem que ser na hora lá, no laço. Não é doutor Cássio? Está ali, ó. Se vacilar, perde o cliente. Tem caneta na mão. Ainda fica assim, ó, clicando. Tchá, 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 tchá. Para o cliente se tocar, que ele tem que assinar, senão ele corre, tá? Aqui eu comecei um sonho. Quando eu mudei para cá, eu estabeleci meu escritório ali no Jardim Atlântico, pertinho de Aparecida, porque meus primeiros clientes foram de Aparecida. E detalhe, meu primeiro cliente foi um cabeleireiro, meu personal styling, né? Eu fazia permuta, os cortes de cabelo, minha barba. Mas ele começou a me projetar na cidade de Goiânia. Ele fazia propaganda de mim. Olha que legal. Você soltar aí, tá aí? Ele estava aí ontem? Ele não está aí. Fruto desse cabeleireiro, né? Peguei uma sala, fiz várias subsalas. Deixava as portas tudo fechado. Sozinho também. O cliente entrava e dizia, nossa, quanta sala tem aqui? Deve ter uns 10 advogados aqui dentro. Eu falei, tem. Espírito Santo 1, Espírito Santo 2, Espírito Santo 3, Espírito Santo 4, tem um monte de anjo aqui também, e a minha salinha. No dia que eu inaugurei o escritório, escuta que maravilha. Eu, a Débora e o Gabriel, fiz uma oração, fui para uma audiência lá em Aparecida de Goiânia. Eu tinha uma maleta linda, 007, todo anjo, coloquei o ternão bonito, fui lá, ganhei a causa, né? Fizemos um acordo, o cara pagou na hora em cash, eu falei, nossa, que maravilha, R$30. Não pagava nem o combustível. Mas fui. Quando voltei, o escritório estava se acabando de água. Teve uma chuva lá, um vazamento, tinha um palmo de água dentro do escritório. Tudo do dinheirinho que eu tinha, eu fiz um negócio bonitinho lá dentro, comprei alguns móveis, computador. Estava computador, virava assim, água para tudo quanto é lado. Estava tendo lá impressora, acabou tudo. Tudo. Falei, nossa, eu baixei a cabeça assim. Os vizinhos tentando salvar alguma coisa lá, e eu, cabeça baixa. Falei, Deus, tu me desse uma promessa. E eu vim fazer o que aqui? Era terra que mana leite e mel. E eu continuo no deserto? Era Recife o deserto, Deus. E eu continuo no deserto? Enxuguei a lágrima, tirei o terno, tirei o sapato, comecei a catar as coisinhas que dava, fui para casa, escrever para recomeçar. Lembra das salas estavam fechadas? Era Deus já preparando meu coração, porque eu ia precisar delas. Uma única sala permaneceu de pé, sem um pingo d'água. A menor que tinha. Mudei as coisas, fui para essa sala, aos poucos fui reformando, arrumei o computador aqui, acolá, e assim começou o Varela. Contratei um advogado, 2, muda a equipe, porque tem pessoas que não estão preparadas a acompanhar o seu sonho. Vão lhe chamar de louco, de doente mental, porque nunca vão enxergar as suas lágrimas. Nunca vão enxergar aquilo que você está fazendo no silêncio para você chegar ao seu sucesso. Mas olha só, nunca abra mão do seu propósito e acredite sempre nele. Nunca abra mão da sua visão e persista até você chegar nela. E nunca abra mão da unidade dentro do teu ambiente corporativo, porque a unidade, se você romper, se houver divisão, ela vai te destruir. Nunca trabalhe com estrelas, porque estrelas só geram divisão. Corra desse tipo de pessoas. Chave é unidade, é visão, é propósito, é paixão e é persistência. Eu persisti, eu acreditei, o escritório cresceu, de uma sala alugamos a segunda, a terceira, depois o andar inteiro do prédio era nosso. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos mudando para aqui pertinho do Marista. Estamos terminando aqui a reforma. 2 ruas daqui subindo, para um escritório, um sobrado de mais de 500 metros quadrados, que comportam cerca de 70 pessoas. Com várias salas, grandes, pequenas, sala de reunião. Temos um portfólio hoje recheado de clientes de diversos segmentos. Para um advogado que veio do Nordeste, com um sotaque arrastado, que começou aqui, mas que estava focado na visão. Porque eu sabia que eu nasci para poder ser advogado. Com uma visão, sempre com uma unidade.
sempre com uma paixão e com uma persistência. Poderia vir chuva, poderia acabar com tudo, que eu recomeçaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu tenho a certeza que mana, leite e mel é a promessa de Deus para minha vida. Persistência. O segredo da vida não está em querer a vitória, mas em permanecer de pé até o momento da vitória. Ei, lembra do filme Rocky Balboa? Apanhava, mas caía, apanhava, mas caía, apanhava, mas caía, apanhava, mas caía, apanhava, mas caía. Ah, mas é só um filme. Não, é uma lição para a tua vida. O que vai te fazer chegar até o sucesso é você se tornar isso aí, pastor Salmo. É a persistência. É você continuar acreditando mesmo que você caia, porque vai chegar a sua vez. A vida é igual uma fila. Você está caminhando. Você desiste, vai para o final. Só que tem um detalhe. Quem está na sua frente, vários que estão na sua frente, eles vão desistir. E você vai passar à frente. É por isso que quem persiste, alcança, conquista, consegue. Mas quem desiste, fica nesse ciclo. Final, final, final. E nunca consegue nada. Ainda fala assim, ó. Deus, o que foi que eu fiz que eu não venço na vida? Não faz nada, só desiste. Não gera nada, não ajuda ninguém, não conquista nada. Persistência. O segredo não está em querer a vitória. Querer a vitória todo mundo quer. Todo mundo quer ser campeão de alguma coisa. Mas o que você está fazendo para você poder conseguir ser esse campeão? Estamos terminando, gente. Planejamento. Criar planos para alcançar um determinado propósito. Tá? Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eu coloquei uma observação aqui, o seguinte: ninguém chega a lugar nenhum sem outras pessoas. Para finalizar, lembra do exemplo que eu dei de Jesus? Ele iria salvar a humanidade. Ele veio, morreu na cruz. Mas quem iria pregar o evangelho? Ele escolheu 12. Queria se juntar com esse propósito dele. Os 12 tinham um propósito: proclamar o evangelho. Dentro do propósito de Jesus, que era morrer na cruz, eles se juntaram para que pudesse haver a salvação para a humanidade. A tua vitória, para que você possa alcançar essa vitória, você precisa estar junto de pessoas para que você possa ser projetado para essa vitória. E junto da tua vitória, outras pessoas também alcançarão essa vitória. Conseguiram entender? Se você veio ao mundo, é porque você tem um propósito no mundo para ajudar pessoas. Senão você não teria vindo ao mundo. Porque Deus usa pessoas no meio de pessoas e sempre com pessoas. Você vem ao mundo, você casa, pessoa. Você faz filho, pessoas. Você trabalha com pessoas. Você ajuda pessoas. Você paga salário para pessoas. Você conquista um salário, pessoas. Tudo é pessoas. Então o seu propósito também está para com pessoas. Isso aí, gente. Só que existem 2 tipos de pessoas. Aqui estão com vocês, né? E as que estão contra você. Não caminhe com fracassados, nem com as pessoas que não acreditam na sua visão, nem nos seus sonhos. Não adianta ter pena de ninguém. Não tenha pena das pessoas. Pena é o pior sentimento que a pessoa pode ter por alguém. E se você insiste em ficar com aquele que você tem pena, vai afundar você e ele. Tente ajudar uma vez. Se ele não quer ser ajudado, larga, segue tua vida. Ah, mas se for um familiar meu, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E é normalmente dentro da nossa casa que nós somos desencorajados a mudar de nível. Escutamos assim, ó. Não. Nossa família não faz isso. Não. Nossa família não se veste assim de terno e gravata, não. Ei, na nossa casa, ninguém estuda. Todo mundo é trabalho braçal. Quantas histórias já ouvimos assim?
não é? Mas se você quer se superar, você precisa mudar de nível. Eu te trouxe hoje aqui 6 chaves, que são certeza que vão fazer de você um grande vencedor. Olha só, palavra final. Você não é um erro. Você nasceu para ser vencedor. Se você conseguiu absolver essas 6 chaves que eu trouxe para a tua vida e colocar isso em prática, com certeza você hoje vai ser capaz de responder aquelas 5 perguntas iniciais que eu trouxe nessa palestra. E você vai mudar de nível e você vai ser um vencedor. Dá para aplaudir a Deus nessa manhã?